nos preparando para a gente conversar um pouco, ter um tempo para nós hoje. Cada um se organizando na correria do dia. E aí eu pensando, falei, hoje vou me dar um tempo, né? Dar um tempo para poder conversar um pouco e falar, né, do que a gente está sentindo, vivenciando diante de tantos acontecimentos. E não falta muito, teremos no Natal, né? Então, podemos dizer que agora já estamos nos preparando para o final de ano. E de que maneira a nossa luz interior, ela está mais vibrante, está mais forte. Ou ainda estamos reféns de alguns medos e com isso gerando umas sombras, às vezes, na mente, com alguns pensamentos, às vezes sombras no coração, com sentimentos que não são muito bons, e às vezes sombras em nosso corpo físico que a gente não consegue agir como a gente gostaria. Então, precisamos nos dar um tempo para poder observar, né, como é que estamos lidando com as experiências, como estamos lidando com o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, o que esses pensamentos geram em nível de sentimentos mais negativos. Eles às vezes desencadeiam pensamentos também mais tóxicos. Então, se nós não nos dermos uma pausa dentro desse caos interno, a gente não vai conseguir perceber onde é que estão os gatilhos que nos tiram do equilíbrio. E isso hoje em dia é muito fácil, porque está todo mundo correndo, né? Todo mundo correndo, já olhando o final do ano, né? Que já está bem pertinho. E a gente tem que observar que chegando o Natal, nós precisamos estar muito mais plenos de luz do que reféns do medo. A gente tem uma noção do que é estar refém do medo pelo que nós vivemos há 2 anos atrás. Quantas frases, quantas palavras, quantas imagens nos bloquearam, né? E ficamos com pensamentos muito complicados, emoções terríveis e com dificuldades, inclusive, de lidar com as situações. Nos afastamos uns dos outros. E aí eu convido vocês a parar um pouco e pensar. Qual é o desafio, né, nesse tempo de vivermos na Terra? O desafio é aprender a se relacionar. Nós não nos sabemos comunicar, nós não conseguimos ver a verdade, nós julgamos, criamos expectativas e nós mesmos, muitas vezes, reféns do medo, nós nos imobilizamos, nós nos engessamos. Então, observem quanta coisa que a gente precisa olhar até no dia de hoje, né? Fazer uma recapitulada desde a hora que acordamos, né? Quando acordei, né?
eu estava acordando mesmo, né? Sentindo o lençol, respirando, sentindo o corpo relaxado, ou a minha mente já estava em alguma resolução que eu teria que fazer 1 hora depois, 2 horas depois, ou às vezes até no final do dia. Então, eu não estou tendo domínio da minha mente. A minha mente está escapando do meu controle e ela que está mandando em mim. Então, eu já vou levantar contraído. E essa falta do estar no agora e já imaginando, tendo expectativas, calculando o que poderá acontecer, o que vai se fazer, isso e aquilo, isso já está gerando, vamos dizer, uma poeira, né, no nosso olhar, porque nós não conseguimos mais olhar o que realmente se apresenta na nossa frente. E eu só posso lidar com equilíbrio se eu enxergo, se eu tenho clareza da situação, dos fatos, porque aí, na serenidade, eu terei discernimento de como agir. E, infelizmente, nós estamos sempre adiante, né, avançando na expectativa, ou estamos lá atrás, ainda em ontem, 1 mês atrás, 1 ano atrás, angustiados, nos condenando, nos culpando, de algo que já passou e que a gente não tem como lidar aqui agora, né? Se a gente está na frente de um córrego, tá? Se você pegar água para beber, a próxima água que você for pegar não é a mesma, porque já foi, tá? E nós temos que olhar isso. De que maneira eu estou pleno, consciente deste momento que eu estou vivendo? Porque esse é o único momento em que eu posso ter uma atitude mais lúcida ou mais desconectada e que vai me trazer prejuízos e poderá trazer prejuízo aos outros, porque eu não estou plena de mim, dona de mim, né? Diante de um fato que seja até o despertar de manhã, porque conforme o meu humor ao despertar, né, eu já estou preparando um dia que poderá ser muito divertido, alegre, presente ou já caótico. Quer dizer, quando eu encontrar a primeira pessoa, eu poderei tratá-la de uma forma inadequada, indelicada, porque eu acordei de mau humor, por um sonho que eu tive, uma preocupação que eu tive. Então, nós não nos damos conta desse movimento intenso dentro de nós. Né? E quantas coisas elas aparecem, tá? Nos chamando a atenção. Hoje em dia nós somos puxados para prestar atenção em muito mais coisas que antigamente. Não temos nem tempo, né, para refletir sobre um tema que a gente percebeu, porque logo já cruza um outro na frente, vem outro e nós ficamos perdidos até no final do dia sobre quantas coisas que eu resolvi bem e o que ficou que eu não consegui dar uma atenção maior. Quantas pessoas eu encontrei no dia e com quem eu dei uma atenção maior, né? Ou eu nem vi, que eu passei e me dei conta depois. Quantas coisas que eu quis falar e eu não tive a chance de falar, ou eu tive a chance e eu não me permiti falar, porque isso acontece conosco, né? Nós não nos permitimos falar o que gostaríamos de falar, porque já temos um julgamento sobre como o outro vai reagir, ou o que vão pensar, ou como eu mesmo me criticando. É na atitude que eu não fiz aquilo que eu gostaria, né? E nós precisamos olhar para dentro de nós. Como é que está essa nossa casa, que é o nosso corpo físico? Né? É um corpo físico que tem já os órgãos sensoriais para eu perceber a minha relação com o mundo, senão eu não o percebo. Né? De que maneira esse corpo eu deixo tranquilo,
né, de forma a ele estar relaxado. Ou eu deixo o morador do andar superior, né, poluir esse corpo com um monte de deves, tens, né, e obrigações, e compromissos, e metas. E aí o que acontece? Este morador daqui de cima, ele prejudica o corpo inteiro. E eu não me dou conta. Eu ando agitado, eu tomo um café atrás do outro, ansioso, e tô tomando café, e tô comendo docinho, e ninguém se dá conta que não tá pleno aqui nesse momento que eu tô vivendo. Então, em primeiro lugar, para eu poder ter mais luz interna, né? Mais luz, eu digo, conhecimento, autoconhecimento, mais valores internos, né, de toda a sabedoria, a calma, a resiliência, a força de vontade, o comprometimento, né, a clareza nos compromissos para que eu mesma saiba o que eu estou me comprometendo. Se eu não tenho um tempo para fazer isso, a minha vida ela vai ser assim uma grande bola de neve que vai cada vez aumentando. E neve, por quê? Porque na neve a gente se recolhe e a gente não consegue agir. Tanto que no inverno a gente tem muito mais contratura que no verão. Então nós temos que olhar isso, né? Parar para observar. Se eu quero um corpo saudável, eu estou cuidando desse corpo para ele ser saudável? Né? Eu tenho atividade física, eu tenho uma boa alimentação, né? Eu tenho vitalidade. De que maneira o meu humor contribui para que meu corpo seja saudável? O que eu faço de atividade física que me dá bem-estar, me preenche de otimismo, mesmo que o mundo esteja desabando, mas o meu processo é meu, é independente do mundo, porque eu vou ter uma passagem pela Terra e eu vou ter que, no final da minha vida, a última pergunta, né? Eu fiz tudo do melhor que eu poderia fazer por mim para estar no melhor que eu posso estar com os outros? Essa é a chave. Nós nos perdemos, nós ficamos ocupados com o que os outros precisam e julgando como os outros não estão bem, ou está analisando que estão bem demais, eu não estou tanto, o nosso ponto de referência, a comparação. E nós precisamos olhar para nós mesmos, porque às vezes, num jeito simples de viver, a gente está feliz e se sente conectado com o mestre interno. O mestre está no coração, mas se o coração estiver com emoções agitadas, ele não vai poder nos orientar. Porque a nossa mente vai estar poluída. E a mente, o ego, vai concorrer com a sabedoria do coração. Mas nós é que temos que escolher a quem vamos dar atenção. Então é um processo diário. Mas não é um processo em que nós vamos ter que ficar em cima de nós o tempo todo se analisando, criticando. Não fazer disso mais uma cobrança, mas poder olhar, né, com a imagem, vamos dizer, de um barco, né? O barco, ele está na água. E eu poder desfrutar enquanto eu vou seguindo pelas águas. Bem, tem uma onda maior aqui, o que isso está mexendo comigo? Deixa eu ver, eu não preciso gerar mais uma ansiedade ou uma angústia. Então, a importância de primeiro nós irmos para dentro de nós. Nós temos que organizar nossa casa interna. Porque se organizamos a casa interna, a luz vai entrar pelas janelas e vai iluminar tudo lá dentro. E nós vamos perceber rapidamente quando algo está fora do lugar. Porque a gente vem se trabalhando.
Então a gente percebe, poxa, isso aqui eu fiquei mal com esta frase. Por que eu fiquei mal? Qual é a origem disso? Né? Eu estou vendo com os meus olhos de agora ou estou vendo com meus olhos de outros anos atrás e até às vezes da fase da adolescência ou da infância? De que maneira eu não estou vivendo o meu mundo atual e vendo as oportunidades maravilhosas que todos os dias aparecem? Porque às vezes eu estou com um pensamento ainda da infância, da adolescência, de um fato não legal que eu vivi, em que eu não me acho merecedora das boas oportunidades. E as boas oportunidades estão aqui e eu não as alcanço e nem vou em direção a elas e nem me abro para elas. Então, nós temos que ter uma pausa para essa reflexão. Eu posso, no meio da tarde, fazer uma siesta, parar, e aí dar uma recapitulada da manhã. Poxa, como é que foi minha manhã? Foi legal? Eu estava bem presente? Ah, não, eu não estava. Então, agora à tarde eu vou fazer isso. Eu vou estar mais atento, né, ao que eu estou vivendo. Quais são os desafios que eu tenho? Quais são as habilidades que eu estou tendo a oportunidade de desenvolver mais, que eu estou deixando de lado por um pensamento lá de trás que não vai dar certo? A nossa vida sempre vai dar certo se nós focarmos nisso. E claro que nesse caminhar eu vou tendo desapegos, porque eu faço uma conexão maior com o mestre interno. A pessoa começa a sentir um maior bem-estar, de estar com ela mesma. Ela não fica apavorada, meu Deus, eu sozinha. Não, nada disso. A pessoa está bem com ela mesma, ela sabe como ocupar o seu tempo, se ela não está com ninguém, ela sabe como se nutrir. E quando está com os outros, também está bem com os outros, porque ela não espera nada dos outros para poder estar bem. A vida, a dependência é só no bebê. O bebê não tem como se alimentar, fazer comida, ele precisa de alguém que o cuide. Mas à medida que o bebê vai crescendo, ele passa a assumir algumas responsabilidades, até ele estar adulto, pleno de si e assume a sua responsabilidade. Mas muitas vezes nós temos pessoas que ficaram independentes, já são adultas, para nós podermos ter tempo de leituras, tempo que nutra a nossa consciência superior e a conexão com ela. E quando vemos, nós não estamos fazendo isso porque nos ocupamos dos outros que já são adultos. Então, isso é importante nós olharmos como nós avançamos no espaço dos outros com medo que não dê certo. Ai, deixa eu ajudar. Não, a gente sobreviveu a tantas circunstâncias porque quem está diante de nós também não será capaz. E é claro que aquele que está diante de nós, se ele passar por algum percalço, ele vai amadurecer. Porque os frutos, eles passam o inverno nas árvores. Ninguém colhe o fruto na árvore, deixa eu guardar para ela não passar frio nem geada. Aquilo é importante para ela ficar saborosa. Vamos olhar isso na nossa vida, né? A gente tem uma intuição, a gente tem um mestre interno que nos guia e quando a gente percebe, né, que nos maiores desafios sempre as coisas no final resolveram, por si só as coisas aconteceram, o mesmo vai acontecer com aquelas pessoas que estamos demais envolvidos. E eles vão aprender a também fazer escolhas. E aí aprendemos a nos relacionar e não a controlar. E não a depender também, porque eu também poderia estar dependendo de outras pessoas em vez de cuidar do meu próprio desenvolvimento. Então, isso sempre encaixa, né?
alguém que cuida demais, é porque tem alguém que gosta de depender demais. E nisso, o nosso templo interior, ele não é iluminado, ele é confuso, cheio de teia de aranha, de sujeira, de coisas que eu não larguei, porque eu sou acumuladora de lixo interno. Esse é o pior acumulador. Porque o acumulador externo, todo mundo vê que está acumulando objetos. Olha, é melhor você conversar com alguém porque você está acumulando objetos. Mas quantos de nós acumula lixo dentro de si, de pensamentos, de emoções ruins, de sentimentos inadequados? E está tudo num espaço, né? Numa sala. Mas ninguém percebe. E com isso, nós continuamos relações tóxicas. E não estamos nos percebendo criativos, seguros, confiantes. Porque quando o nosso interior ele tem essa conexão com o Mestre, nós temos uma criatividade, ideias, soluções no momento mais inesperado. E por mais que digam que, meu Deus, o que vai acontecer, eu sempre digo, nunca vai acontecer o que estão determinando que vai acontecer. Porque nós não somos uma massa, nós somos indivíduos. E nós não podemos nos massificar, né? Não, isto vai acontecer com todo mundo. Não. Cada um é único, graças a Deus. Cada um de nós tem uma história diferente, tem uma bagagem diferente, tem qualidades, talentos, conhecimentos diferentes. E o legal é quando a gente soma. Quando nós unimos com outros para trocar ideias e conversar, daqui a pouco um tem uma ideia, o outro, e nós vamos somando soluções que facilitam a vida de cada um. Porque nós estamos aceitando que cada um é único. E isso está se perdendo, infelizmente. A gente está olhando assim, a tribo, o grupo, né? O bloco. Não é isso. Nós somos seres únicos. Temos um corpo interno igual a todos. Mas cada um traz uma história diferente e habilidades diferentes que precisam ser expressas e só vão ser expressas e desenvolvidas se cada um começar a focar em si mesmo. Porque se a pessoa se desenvolve em toda a sua beleza interna, ela vai ser útil em cada encontro onde houver algum contexto que vai se trazer de um desafio, e quando a gente vê, alguém tem a resposta para aquilo. Porque essa pessoa, ela está se amando. Ela sabe que ela é especial. Como ela sabe que é especial cada um da convivência dela. Não existe melhor ou pior. Ninguém é melhor ou pior. Todos somos caminhantes. E todos estamos aqui aprendendo a ser o melhor de nós, inclusive eu. Todos estamos nos aprimorando todos os dias. Quantas vezes, às vezes eu faço uma coisa e eu digo, meu Deus do céu, escorreguei, deixa eu refazer isso de novo. Se eu magoei alguém, me desculpa de coração, porque minha intenção não era te magoar. Mas nós não somos perfeitos. E para que vamos levar uma história não resolvida para o dia de amanhã? Vamos resolver hoje, vamos ser humildes. Todo conflito surge porque há vários envolvidos no conflito. Então, não é 100% a responsabilidade de uma única pessoa, um conflito. Todos nós estamos desconectados do nosso sagrado. E, de alguma forma, nos metemos em situações conflitivas, como sendo sacudidos. Olha, quando você vai voltar para a tua casa interior, para ter mais serenidade, mais calma, mais discernimento e não se envolver em situações complicadas. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando,
É como se nossa consciência ela fosse girando em vórtice. Eu não volto para o mesmo problema. Eu subo um degrau e eu posso olhar para baixo. E eu posso reconhecer, poxa, aqui eu errei. Aqui não foi legal. Como que eu posso fazer melhor amanhã? Para que haja mais luz. Luz é conhecimento. Ignorância é sombra. E essas duas frequências estão à nossa volta. E só vamos ter mais luz se mais conhecimento tivermos a nosso respeito. Conhecimento dos princípios sagrados também, porque eu tenho que ter um farol para me direcionar. Senão eu posso bater no iceberg. E mais conhecimento que eu tiver das pessoas na medida em que eu interagir com elas. Porque nós não conseguimos olhar para o nosso umbigo e saber diretamente o que temos de legal ou o que não é legal. Mas quantas pessoas nós encontramos num dia, numa vida, então, meu Deus do céu. E cada pessoa é um outro eu nosso. Às vezes a outra pessoa está mal-humorada pela razão dela, pelo que está passando. Mas ao ver mal-humorada, eu entro num gatilho de uma relação complicada e eu começo a ter problemas com esta pessoa que está me trazendo uma informação de algo que eu não resolvi. E quando eu me dou conta, peraí, mas não é, deixa eu conversar com a pessoa, o que está acontecendo com ela, que ela passou e não me cumprimentou, ou ela está séria. Nós vivemos muito imaginando muita coisa que não é real. E nós precisamos nos relacionar de uma forma mais saudável. À medida que formos mais tranquilos nisso, reconhecendo que não somos perfeitos, aprendendo a evoluir passo a passo com as pessoas com as quais convivemos. Principalmente aqueles mais íntimos. Os mais íntimos, eles são os melhores para nos mostrar os nossos pontos frágeis. Mas geralmente a gente não quer ouvir, né? Porque é muito desagradável. Porque como é com uma pessoa muito próxima, eu vou ter que me trabalhar nesse sentido. Porque de alguma forma Deus está usando essa pessoa para ela me alertar onde eu não estou legal. E a gente muitas vezes não quer, a gente fica meio orgulhoso, né? Meio chato se dar conta. Mas vamos aceitar, nós não somos perfeitos. Vamos procurar estar com pessoas, conversar com pessoas, né? Se percebemos algum mal-estar, perguntar o que está acontecendo. Se tem alguma dificuldade, ir lá, olha, está precisando de uma ajuda. Essa disponibilidade que gera fraternidade. Se nós não somos disponíveis, não podemos dizer que somos fraternos. Vocês concordam? Eu penso assim. Né? Tudo aquilo que eu espero que as pessoas pratiquem e que eu olho e recrimino, é porque eu não ponho em prática também. Nós não pomos em prática perfeito isso. Muitas vezes não agimos de uma forma que gostaríamos, mas vamos reconhecer, vamos dar o melhor de nós, vamos buscar o conhecimento que não temos, vamos refletir em cima desse conhecimento, vamos ter um caminho filosófico que nutra o nosso espírito, vamos ler livros, vamos assistir vídeos. Tem quanto conteúdo hoje disponível, mas não é só ler ou assistir para dizer, bem, eu fiz isso, eu li, eu alcancei. Não. É ler, ou assistir, ou ouvir e se trabalhar. Realmente, isso aqui tem eco na minha vida? Tem sentido? Eu não me trabalhei nesse aspecto? Então, vamos mudar a atitude. Vamos nos observar e se percebemos que estamos num extremo, vamos olhar, mas o que é o oposto desse? Eu tenho que fazer um movimento entre extremidades, porque nós somos muito polarizados. E aí encontrar um caminho do meio.
um equilíbrio entre esses dois pontos. E com esse equilíbrio, bem, como eu posso agir agora diferente do que eu estava agindo até agora? Vem como é simples a vida, nós que complicamos. Na realidade, a gente pode olhar e dizer, poxa, a vida é simples, mas ela tem que ser complicada, né? Porque aí dá mais valor. Gente, não precisa nada ser complicado. Quanto mais a gente se dá conta dos nossos próprios absurdos e nos libertamos deles com consciência, a nossa vida se torna mais leve, mais simples, mais alegre, mais plena dessa frequência divina em todo o nosso ser. E isso a gente pode praticar todos os dias. Uma coisa simples que a gente pode fazer é quando percebemos que estamos alterados, seja numa fila de supermercado, tá? Seja numa reunião, né? Seja numa reunião familiar, é parar, ficar quieto, não falar nada, ouvir. Como a gente aprende ouvindo os outros. E então, fazer pequenas respirações profundas, inspirando lentamente e expirando devagar. Inspirando com a intenção, eu vou inspirar mais serenidade, trazendo essa serenidade para dentro do peito. E expirando, dizendo internamente, agora eu vou expandir essa serenidade em todas as minhas dimensões, em todos os meus corpos, antes de falar. Porque a nossa tendência é falar sem pensar. E nós precisamos ouvir, refletir e então falar de uma forma que não estejamos agredindo os outros, mas falando do que nós sentimos, do que nós pensamos, compartilhando isso. E com isso as nossas relações vão ser mais saudáveis. E eu tenho certeza que as noites vão ser de sonos mais tranquilos. Porque com toda essa ansiedade, toda a angústia, tanto café, tanto açúcar, tanta comida, né? Nós acabamos não dormindo bem. Então, o processo é, durante o dia, do que eu me esvazio, do que eu diminuo nos meus hábitos, do que eu diminuo na minha cabeça, nos meus sentimentos maus, que me deixam mal, para de noite eu ter um sono mais tranquilo. Tá? Então esse é meu recado hoje para vocês, nessa curta passagem por aqui. Desejo que vocês tenham realmente um bom descanso, que vocês façam uma respiração antes de dormir 5, 7 vezes, vai ser interessante. E aí vocês dormirem relaxados. E amanhã, quando acordarem, se perceberem que o pensamento já fugiu, foi lá para frente, né? Peraí, deixa eu espreguiçar, espreguice na cama. Inspire e relaxe na cama, dê um bom dia para você mesmo. E faça cada etapa no seu tempo, tá? Dê o seu tempo para espreguiçar, para fazer a sua higiene, depois o café da manhã. Por mais que você esteja atarefado, se você quer correr demais, você vai chegar do mesmo jeito, no mesmo lugar, só que exausto e sem condições de aproveitar o momento com as tarefas que você realmente precisa fazer. Então, vamos puxar a nossa mente, ouvir o nosso coração e mudar os nossos hábitos de forma a contemplar a luz infinita de Deus que está dentro de nós.
e que só nós, através de nossa mudança, poderemos irradiá-la, porque ela está sempre dentro de nós. Tá ok? Bom descanso para vocês e até qualquer outro momento. Um abraço.